tá falando de um porteiro que fica lá e ninguém dá bom dia pro cara. É humilhado o tempo inteiro, né? Então a gente tá falando de humilhação. E aí eu acho que aí todo mundo agora tem uma conexão que é falar o que acontece com a gente diariamente. Então eu tive um problema com o plano de saúde, eu tô puto, não sei o que, teve um dia que o cara não atendeu, não sei o que, daí eu vou lá, faço uma cena que é do plano de saúde, daí todo mundo tem identificação, fala, puto, o cara tá falando isso aqui. E eu acho que a gente começou a cair nesse lugar, né? E eu tinha a mão mais pesada, que eu amo. E aí eu fiquei mais... hoje eu brinco mais com humor mesmo. Eu sinto falta. De verdade, eu falo pro Barros, mas aqui a gente não pode. É isso. Você é livre, mas você não é tão livre, né? O algoritmo hoje te corta. Tem cenas nossas, principalmente do Barros, que era um humor que eu amo, que é ácido, é pesado, que não dá pra escrever mais. Você pode escrever, mas você não vai ter. Você não vai ter entrega, porque o algoritmo vai entender que aquilo é uma violência. Aí tem aquela separação de isso é uma ironia, mas você pode estar induzindo a violência. Sim. Só que tem uma inteligência na escrita, tem uma sofisticação da crítica. Tem críticas racistas que foram escritas, cenas que tanto eu, Barros, o próprio Will escreveu cenas geniais, que elas são punks, mas que é um tapa na cara. Que hoje, se você põe, talvez a pessoa entenda errado, porque ela é sofisticada, não a pessoa entenda errado, o algoritmo. E ele fala, isso está induzindo o racismo. Exato. E é exatamente a crítica, entende? Então, assim, é uma pena, porque, assim, há uma sofisticação na linguagem que hoje o algoritmo te trava. Mas é assim, é uma pena, mas eu também acho que é uma questão de evolução que eu digo na comunicação. Porque assim, você conseguir comunicar também é legal, entendeu? Você conseguir agregar. Eu entendo eu discordo só questão, mas eu também acho que a identificação hoje você queira ou não queira, você atinge muito mais do que alguma outra coisa que você escreve só porque você quer escrever, entendeu? Não é isso. Mas não é. A gente virou um debate. Não, mas porque eu acho que não é sobre identificação ou não. Eu acho que assim, tem uma sofisticação. Sim. Que a gente já tem que abrir mão. Porque é isso. E eu entendo. O que eu entendo é o seguinte: como tem muita gente falando de maneira violenta, como tem caras induzindo ao feminicídio, o algoritmo não consegue entender o que é uma crítica bem construída. Então, na dúvida, ele barra. Então, eu acho que assim. Isso eu agradeço, porque é perigoso, né? Eu entendo que você tá Mas, pô, se você faz uma coisa com uma sofisticação, você acaba emburrecendo um pouco né? A pessoa precisa de uma coisa mais mastigada, às vezes. Você vai ter que rebolar para fazer uma coisa inteligente e que faça uma crítica. E a gente tinha coisas muito escritas por ele, belíssimas, assim. Eu achava de uma sofisticação e que hoje não dá mais pra gente fazer. Mas não é só isso, é porque você tá falando de uma coisa e eu tô falando de outra. Porque acho que você tá falando mais até de ironia das coisas que... Mas tinha coisas que às vezes eu via e falava, pô, extremamente... Falei, pô, isso aqui não comunica. Isso aqui comunica. Isso aqui é o que eu quero falar. Sim. Isso aqui... Então, não que... Mas eu acho que a gente também foi se moldando, né? Antes, no começo do canal, a gente tinha uma coisa muito louca pelo cinema. Então, você pegava uma cena que demorava 1 minuto e meio pra começar a cena. Um sopro no sertão. Um sopro no sertão. Porra. Como é que chama? Vai, segue aí que depois a gente chega lá. Então as cenas demoravam. Era assim. E hoje a gente tá mais rápido, né? Sim, a linguagem não permite mais isso. Então hoje a gente mudou, porque é o seguinte, você fala assim, velho, o cara, você precisa chegar na piada logo.
você precisa chegar na piada o mais rápido possível, porque senão você não... Tem a ver com a linguagem de hoje, né? Não assiste. Hoje a linguagem é 1 minuto e meio. Você é músico. O músico não dá pra... O que ele tem que criar? Hit pro TikTok. Ele tem que criar um negócio... Né? Não, um cara que queira... A grosso modo. A grosso modo, obviamente. Você vai criar esses negócios com velocidade rápida que pegue... são adaptações. A gente foi curtindo e se frustrando, né? Tipo assim, Sim. Eu lembro quando a gente falou assim, eu acho que é exatamente o Rios entrega mais, 1 minuto, tem que virar 1 minuto e meio, porque antes era 1 minuto e meio. Eu falei, cara, a gente criou uma cena incrível de 5 minutos, eu vou ter que cortar pra me adaptar? Você vai ter que se adaptar. Então, assim, a linguagem vai ficando mais rápida, vira um exercício pro roteirista, tá? Como é que eu comunico isso mais rápido? É isso, a gente não tem a gente quer sobreviver disso, né? Então, assim, não é só arte pela arte, você quer fazer e precisa sobreviver e fazer a peça, e você quer que esteja lotado, você não quer que tenha 3 pessoas. Sim. A vida. Você quer comunicar. Isso. Você quer comunicar, é isso que eu falo. Eu acho então que você vai se adaptando à linguagem. Cara, daqui a 10, 15 anos, isso vai ser um legado, assim, ao meu ver, imensurável. Eu me pego vendo cenas de vocês. Vou citar 3 aqui que pra mim são muito marcantes. A primeira não sei o nome do personagem, mas aquele tiozão de extrema direita com um pullover aqui. Ele chega em casa e a empregada dele fala: Senhor, a minha mãe, eu não sei quem, faleceu, eu preciso ir. Ele: não, tranquilo, tem meu total apoio, só lava a louça ali, arruma o quarto das crianças, deixa aqui o estofado bem bonitinho aqui. Aí depois que a senhora completar 5, 6 horas de trabalho, pode ir tranquilo, solidariedade à sua família. Cara, isso acontece, isso é real. Esse é o primeiro. O Sopro do Sertão, né? Que é o Wagner Moura lá interpretando, que vai interpretar Alcione no cinema. E o terceiro é o Vavá Purpurina com o Márcio Figueroa. Cara, isso representa toda uma classe artística, seja de escritores, atores, músicos, bailarinos, porque todo mundo, nós todos um dia nos deparamos com um apresentador extremamente sensacionalista, e tu faz isso de maneira sublime, tem um ator do lado, ele até dá os créditos, mas quando chega um outro que tá 6 meses, né, o Kaique, há 6 meses na praça, na mídia, e seja ele, é só ele que tem a palavra. E depois o Marcinho Figueroa pede carona pra ir embora, inclusive. Sim. Cara, isso aí tudo é o Brasil, é suco puro de Brasil. Sim. Muito legal. É legal que você é um fã do canal tipo, sofisticado, né? Porque assim, hoje a gente tem os personagens que são icônicos do canal e eles são reproduzidos em milhões de cenas. Eu amo o Eugênio, amo o Burrão. Sim, mas é legal, eu acho massa. Wesley. Sim, imito todos vocês, lindo. Mas na verdade, se você pegar hoje, por exemplo, até o que é o Burrão, o que é o Eugênio, o Wesley e tal, eles não deixam de falar sobre isso. Por exemplo, o Burrão, ele não deixa de falar sobre isso, né? Hoje ele não... Pô, tem os caras que são os caras soberbos, que é os caras que se acham, que é os caras que não sei o que tem isso aqui. Então a crítica... Sem dúvida. A crítica, ele tá aí do mesmo jeito, né? Hoje a gente, hoje faz 2 anos de canal, né? Porque 2 anos assim, 2 anos não, 10 anos, mas assim, faz uns 2 anos e meio que a gente também, veja bem, a gente não entra mais no território político. A gente fala do ser humano, né? Por quê? Porque você vai encontrar esse tipo, você vai falar com o cara vai identificar o vizinho dele, fala, puta, meu vizinho é assim. Aí, indiferente do que o cara pensa ideologicamente ou não. Então, quando a gente começou a falar do ser humano, a gente conseguiu agregar mais gente, né, Lahan? Você não acha, cara? Sim, acho que acho que também teve uma questão de... Aí é de cada um, porque a gente tem uma linha que a gente pensa juntos, e o canal é pensado como absolutamente democraticamente, mas eu acho que assim, foram conduções que uns por um motivo, outros por outro, eu acho que também tem uma calmaria, assim, o caos político, ele existe e vai existir. Sim. Inclusive tem um ano que vai voltar tudo de novo, agora a polarização, vai ser um inferno, tá todo mundo exausto, né, mas enfim, só que
houve um período muito punk, né? A pandemia foi um caos, foi um presente de grego para todo mundo. E aí ali a gente viveu um período difícil e muitos nós engasgados. Depois o resto é o resto. O resto é o Banco Master, o resto é o INSS. Não adianta, a loucura ela existe e vai existir sempre. Mas acho que ali a gente viveu um momento muito difícil e que a política precisava ser falado, né? Pelo menos por nós, era quase uma terapia. Hoje, o mundo está tão polarizado e está tão difícil que você fala assim, a gente não quer comunicar para uma bolha e não quer comunicar para outra bolha. Perfeito. Então, exatamente. Acho que assim, vamos falar sobre aquilo que tem tanto material para se falar. Sim. De identificação que vai atingir o tiozinho da direita, o tiozinho da esquerda, que é melhor falar sobre isso. Tanto que a gente escreve cenas, às vezes, completamente sem nenhum contexto político. Tem gente que briga. E da briga política. Ah lá, coisa de petista. Coisa de não sei vou mandar pra não sei quem. Gente, você não pensou em nada. Você não pensou em nada politizado. O mundo tá tão politizado que você não pensou em nada. Você não precisa mais fazer. Cara, eu só quero dar esse recado. Aí tu é isso, é aquilo. Agora, só voltando ao Márcio Figueroa, né? Essa cena. Até pro público entender, é bom explicar pra quem tá te vendo. É um personagem que é um ator de teatro profundo, cabeça, pesquisa, e que é ignorado numa entrevista de um filme. Ele faz o filme. O outro ator é um carinha que tá